Caros irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos pela força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois o vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. São para nós, irmãos e irmãs, palavras de salvação. Podemos sentar um instante. Todo esse nosso percurso, esse nosso itinerário quaresmal, as nossas leituras, elas nos direcionam de uma forma ou de outra, com maior, com menor intensidade, para as nossas práticas, os exercícios quaresmais. Nós teremos dias que as leituras elas vão nos direcionar para a prática, a importância de a gente fazer a penitência, no caso hoje, a importância da oração, assim como nós vamos ter também outros momentos, né, nesse nosso itinerário dos 40 dias, leituras que nos direcionam para a prática da caridade, do jejum. Sempre nos preparando exatamente para celebrarmos bem a Páscoa do Senhor. No caso hoje, as leituras estão exatamente voltadas para o tema da escuta da palavra, para a oração, né, a oração. E como modelo de oração, o Evangelho nos mostra, nos propõe a oração do Pai Nosso. Oração que a gente costuma rezar de modo individual, seja na família. Daqui a pouquinho aqui nós, no momento da celebração, rezaremos juntos. Para dizer que a oração do Pai Nosso é a oração que Jesus, sim, ensina aos discípulos, mas é importante para nós hoje, como discípulos, como continuadores da missão, de que nós tenhamos, assim, ciência, clareza do que essa oração ela propõe para nós. Quer dizer, a oração ela se inicia, ela abre, nos mostrando para quem é dirigida essa oração. A oração ela começa dizendo, Pai nosso que estais no céu. E aqui nós temos dois elementos fundamentais nessa oração, que é bom a gente também ter ciência disso. Primeiro, recorda quem nós somos. A oração recorda quem nós somos. Recorda sempre que, quer dizer, a nossa filiação com Deus. E nos recorda, além da filiação com Deus, como que nós devemos viver. A oração ela nos propõe exatamente a fraternidade solidária. Nos recorda que nós somos irmãos e irmãs. Então a oração do Pai Nosso ela também nos conduz para a irmandade. Para vivermos nesse espírito de fraternidade. Ora, a oração do Pai Nosso, pensada com essas duas visões, com esses dois elementos, traz implicações para nós. Que depois eu vou refletir um pouco mais sobre isso. No sentido de que, se ela propõe a fraternidade, vivermos a irmandade, ora, se nós não conseguirmos viver de fato a fraternidade, se eu não estou aberto à fraternidade, se eu não sou capaz de viver como irmão, irmã, sermos irmãos uns dos outros, a oração do Pai Nosso
que sai dos nossos lábios, que sai de nossa boca, é uma palavra um pouco forte, mas ela se torna uma oração mentirosa. Ela se torna uma oração mentirosa. Quer dizer, a oração, e é bom que a gente tenha isso, clareza, é claro também. A oração ela não é dirigida, sei lá, para o imperador, para uma outra divindade. A oração ela é dirigida de fato a Deus, o Criador. Eu faço essa introdução pelo seguinte, quando eu li o Evangelho, eu fiquei recordando as nossas comunidades primitivas, lá dos primeiros séculos, quando começou os primeiros seguidores de Jesus, quando começou de fato o cristianismo. Na igreja primitiva, lá do primeiro século, segundo século, terceiro século, o Pai Nosso, essa oração, ela não era uma oração aberta, sabida por todo mundo. Mas a oração do Pai Nosso, ela fazia parte daquilo que nós chamamos hoje, das coisas secretas da fé cristã. Ela era protegida, a oração do Pai Nosso, ela era protegida, nós chamamos hoje assim, pela lei do arcano. O que é a lei do arcano? No sentido de que a oração do Pai Nosso era algo misterioso, era algo protegido. E que quem ia ter acesso ao Pai Nosso? Só aquelas pessoas que estavam desejando de fato experimentar o modo de viver de Jesus. O modo de viver daqueles primeiros discípulos. Então, no sentido de dizer assim, que era um mistério que ia sendo revelado aos poucos para essas pessoas. Os catecúmenos, como se chamava. Ora, os catecúmenos, eles recebiam na noite da vigília da Páscoa, na noite, então que era também considerada a noite da vigília do batismo, e também eles eram preparados nessa mesma noite da vigília pascal para receberem a Eucaristia. Então nessa noite eles recebiam a oração do Pai Nosso. Recebiam. E quem recebia, esses que estavam fazendo a preparação para serem batizados e serem cristãos, então quem recebia o Pai Nosso, guardava essa oração como que se fosse uma verdadeira relíquia. E essa pessoa, ela esperava ansiosamente aquele momento em que, saindo da pia batismal, sendo batizado, estando rodeados das pessoas, dos irmãos, daqueles que faziam parte da pequena igreja primitiva, eles diziam pela primeira vez, depois de serem batizados, eles diziam pela primeira vez, Pai. Na perspectiva de quê? Então, dizendo isso, eles se davam a conhecer como filhos de Deus. Eu faço menção a essa perspectiva histórica da oração do Pai Nosso, e que mostrando assim que é bom a gente recordar essa parte da história da igreja, porque nós hoje, no nosso tempo, quer dizer, a gente dá um salto lá dos séculos primeiros para o século XXI, porque nós hoje talvez, de uma forma ou de outra, tenhamos banalizado a oração. No caso aqui, a oração do Pai Nosso. Dizendo muitas vezes a oração sem a gente pensar. A gente dizendo ela, como se diz, aqui eu vou fazer a força, para dar ênfase, como a gente diz qualquer outra oração, num momento nosso, seja de necessidade pessoal, de algum medo, enfim, de alguma coisa que a gente esteja enfrentando na nossa vida pessoal, familiar. E nós deixamos, talvez, também perder isso que eu narrei há pouco da história, no sentido de, o seu sentido tremendo e fascinante. A gente usa muito isso na teologia, o Deus tremendo e fascinante. Quer dizer, aquele elemento do segredo, daquilo que era das coisas secretas. A gente acaba perdendo isso, isso que é o fascinante que se esconde exatamente nessas palavras que a gente diz do Pai Nosso. E palavras que é interessante,
a gente se dá conta, palavras que saíram da boca de Deus, e nós hoje aprendemos essa oração e a gente dirige essa palavra aos ouvidos do próprio Deus. Sai de Deus e a gente dirige essas palavras para Deus. Creio que quando a gente lê e reflete sobre o Pai Nosso, penso que nós precisamos novamente recuperar o Pai Nosso. Mas recuperar o Pai Nosso, quero dizer, da rotina. Da rotina. No sentido de que a gente vai rezando, e a gente não escuta o que a gente reza. E isso, quando cai na rotina, isso nos impede de a gente, novamente, fazendo menção à comunidade primitiva, impede de a gente se emocionar quando nós escutamos as suas primeiras palavras do Pai Nosso, quando a gente recita. Então, sim, o convite para nós é, de fato, a gente tem que voltar o nosso coração, nós temos que voltar a receber e recitar o Pai Nosso, de fato, com o coração voltado para Deus. Voltado para Deus. De a gente ser capaz de receber o Pai Nosso do próprio coração de Jesus, como fizeram os apóstolos na leitura de hoje aqui. E creio que mais, que a oração do Pai Nosso, quando a gente consegue, rezá-la, meditá-la nessa perspectiva, nós vamos exatamente começar a perceber a familiaridade nossa com Deus. A familiaridade como nós chamamos Deus de Pai. Que no fundo é uma mesma relação com que nós nos estabelecemos na nossa família. Quando os filhos pedem algo para os pais. Então, de nós também percebermos e colocarmos em destaque essa nossa familiaridade de Deus como Pai. E mais, nós vamos começar a perceber também que Deus ele aprecia a simplicidade dos pedidos. Tem diversas passagens que vão dizer assim, quando rezares, não multipliques palavras. Não fique multiplicando, o Evangelho vai dizer isso. Não multiplique. Quer dizer, Deus ele gosta de orações simples. Deus gosta de pedidos simples, sem longos discursos, sem conclusões, vamos dizer assim, conclusões solenes. Por quê? Porque Deus, a leitura diz isso. Deus conhece as nossas necessidades, aquelas necessidades que são mais profundas de cada um de nós. Mas o importante, o que Ele quer, é que nós possamos expressá-las, nessa perspectiva de estabelecermos cada vez mais uma relação filial, de pai para filho, de filho para pai. E por fim, a oração do Pai Nosso, ela apresenta, acho que um elemento também importante que merece a atenção nossa. Quer dizer, apresenta para nós um conteúdo do que nós devemos pedir. O seu nome, Pai Nosso, de nós pedirmos o seu reino, não o meu reino, e a sua vontade, não a minha vontade. A gente às vezes bota Deus assim numa... a gente quer enquadrar Deus, no sentido de que Ele tem que fazer a minha vontade. E a gente se esquece que na oração do Pai Nosso a gente pede que seja feita a vontade dEle e não a minha. E a gente quer enquadrá-lo. Então, é importante que a gente também tenha essa percepção do que o Pai Nosso está nos sugerindo. Quer dizer, fazer isso antes de nós colocarmos e pedirmos pelas nossas necessidades cotidianas. Que depois o Pai Nosso só vai dizer quais são as nossas necessidades cotidianas. Que não nos falte o pão nosso, o pão de cada dia, mas também que nós saibamos perdoar. E que nos livre de tudo aquilo que possa nos causar mal. Então, essa oração, esse ensinamento de Jesus sobre a oração, eu creio mais um último elemento que é bom a gente trazer presente. Ela reforça uma grande necessidade para o nosso tempo.
Reforça a necessidade exatamente de perdoar. No sentido de que, sabendo todos nós que Deus nos perdoa sempre, que Deus salva cada um de nós, significa que cada um de nós também devemos perdoar as ofensas que os outros nos fazem. Vocês podem dizer, sim, falar é fácil, né, Frei? Mas o desafio é como que a gente trabalha interiormente o nosso coração, a nossa mente, para essa prática do perdão. Não é fácil, é um caminho que nós precisamos percorrer. Para dizer nada mais, nada menos, quando a gente lê a oração do Pai Nosso, a gente medita a oração do Pai Nosso, a gente percebe que ela é uma oração breve. Não se multiplica palavras. Mas é uma oração breve e, ao mesmo tempo, é uma oração portadora dos elementos centrais, aqueles elementos que são essenciais da nossa relação com Deus e da nossa relação com as pessoas. Está ali, nessa breve oração, tudo o que nós precisamos. E, por fim, no Evangelho não está, mas na oração que nós vamos fazer daqui a pouco, rezarmos juntos, a última palavrinha dela é amém. A última palavrinha é amém. Ou seja, amém é a nossa confirmação de que todos nós, quando a gente reza a oração do Pai Nosso, significa que todos nós estamos de acordo com o que está lá escrito. O amém não é um proforma, para dizer assim, está terminada a oração. Mas o amém significa exatamente isso, assim seja, eu estou de acordo. Estou de acordo com o que está nessa oração. Estou de acordo e me comprometo a viver o espírito dessa oração. No sentido de que eu estou disposto a dar continuidade, eu assumo esse compromisso de dar continuidade a isso que Jesus nos pede. Então, nada mais, nada menos, a oração do Pai Nosso, ela pede para nós assim, que o nosso Pai, Deus, Ele esteja comigo, Ele esteja conosco hoje e sempre. É isso que a gente pede nessa nossa prece do Pai Nosso. Que Deus nos ajude, que nós possamos também, ao rezá-la, ter essa mesma, quem sabe, a gente assumir em nós essa perspectiva de que a oração do Pai Nosso, todas as vezes que nós a rezarmos, possa causar em nós essa sensação do tremendo e fascinante. Porque nós estamos, de fato, dialogando, nós estamos nos relacionando como filhos ao Pai e ao Pai como filhos. Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo nos ilumine. Assim seja. Assim seja. Continuamos então, caros irmãos e irmãs, a nossa celebração eucarística e como